Olá, eu sou a Fernanda Calvo, especialista em nutrição funcional, mestre e pesquisadora em longevidade saudável. E essa é a aula, uma abordagem científica e clínica sobre os efeitos da restrição calórica e jejum na saúde e longevidade. Nessa aula vou falar sobre restrição calórica na saúde e longevidade, jejum também na saúde e longevidade, os 3 erros mais comuns em relação ao jejum e as 5 dicas de como integrar os benefícios científicos do jejum com a prática clínica. Está mais que comprovado que o ritmo de envelhecimento varia. A longevidade e a saúde dependem da homeostase fisiológica e da reserva funcional. A velocidade do envelhecimento pode ser influenciada por alguns fatores externos, considerados como fatores secundários, como, por exemplo, a ingestão inadequada e excessiva de alimentos. Portanto, a manutenção de um peso ideal e a funcionalidade física está associada ao aumento da expectativa de vida, principalmente através da redução dos fatores estressores que induzem o envelhecimento secundário. E nesse gráfico descreve exatamente isso. Um aumento na taxa de declínio da função fisiológica devido às causas naturais do envelhecimento associadas às influências das causas secundárias, ou seja, certos fatores externos que podem então levar a uma vida mais curta e menos saudável. E para vocês terem uma ideia, as primeiras observações que ligam a ingestão de alimentos aos efeitos na saúde e no aumento da expectativa de vida farão 100 anos. Em 1914, observou-se que a ingestão de alimentos teve um impacto no desenvolvimento de câncer em animais. E logo após, outros estudos demonstraram um aumento da expectativa de vida quando houve uma redução na ingestão de alimentos. E assim observou-se que a velocidade do envelhecimento pode ser influenciada pela quantidade de calorias consumidas. E esses estudos continuaram e desde então a nutrição vem sendo estudada, não apenas no aumento da expectativa de vida, mas também no aumento da expectativa de vida saudável, ou seja, o health span. Já em humanos, o estudo mais rigoroso de restrição calórica e a sua relação com a longevidade é denominado Calorie, do Instituto Nacional de Envelhecimento. E estudos recentes como este, de 2019, com dados da Calorie em indivíduos de 21 a 50 anos, considerados saudáveis, não obesos e não dependentes de medicamentos. Um estudo controlado e randomizado mostrou que a restrição calórica de 25%, associada a uma nutrição adequada, tinha efeitos positivos nos riscos cardiometabólicos durante 2 anos de restrição. E em decorrência desses resultados, os autores reforçaram que não há medicamentos com um efeito tão profundo em vários fatores de risco cardiometabólicos quanto a restrição calórica, mesmo em indivíduos saudáveis. E hoje está mais que claro que não só as calorias, mas também a distribuição de macronutrientes, como micronutrientes, compostos bioativos, é provavelmente uma das influências mais importantes na saúde e longevidade. Por outro lado, quando aplicamos a restrição na prática clínica com o intuito de termos efeitos benéficos para a longevidade, reduzir de 20 a 40% da ingestão de forma crônica pode dificultar a aderência dos nossos pacientes, além de promover certos efeitos maléficos dependentes do contexto. Então, temos que conhecer o nosso paciente, porque dependendo para quem e para qual momento da vida a gente quer, a restrição calórica isolada ela pode ter efeitos negativos, sem levar em consideração os nutrientes, a distribuição de macronutrientes, inclusive para a longevidade saudável. Então, assim, o jejum ele veio com o intuito de gerar efeitos benéficos, para a longevidade, que sejam similares à restrição calórica e com menos riscos. Os estudos do jejum em modelos animais, como vocês conseguem ver através dessa foto, dessa imagem, bactérias, eumintos, leveduras e camundongos, levou ao aumento da expectativa de vida,
mas também mostrou que diferentes organismos têm diferentes respostas ao jejum. E embora alguns autores considerem o jejum um tipo de restrição calórica, existem diferenças. Além do jejum intermitente, como vocês também conseguem ver nessa figura, existe o jejum restrito ao tempo, a dieta que imita o jejum, e nessa aula especificamente eu não entrarei em detalhes em cada um deles. Então assim, o jejum, o objetivo geral é induzir maiores períodos de jejum, sem levar a uma redução da ingestão calórica e de nutrientes essenciais, e dessa forma pode ser mais bem tolerado, o que levaria então ao aumento da aderência dos nossos pacientes ao longo prazo. E basicamente o jejum é uma ingestão de quantidades mínimas ou nenhuma de alimentos e bebidas calóricas por um período que variam de normalmente 12 a 3 semanas. E seus benefícios envolvem vários caminhos e alvos celulares. E para entendermos o jejum na nossa prática clínica, precisamos ter em mente que existe uma forte conservação evolutiva de mecanismos que conectam a ingestão de alimentos à longevidade e, como mecanismo conservado, o jejum desencadeia respostas adaptativas. Então vamos entender um pouquinho. Bom, basicamente, comer 3 refeições ricas em calorias, mais vários lanches todos os dias, sem nenhum esforço físico, é incomum quando pensamos na evolução da nossa espécie. No jejum, há uma mudança metabólica na qual a fonte principal de combustível deixa de ser glicose e passa a ser ácidos graxos. E em jejum ainda mais prolongado, os corpos cetônicos são muito utilizados. A produção de corpos cetônicos aumentam dentro de 8 a 12 horas após o início do jejum, atingindo níveis mais altos aí em 24 horas. Então, no jejum prolongado, há um esgotamento das reservas de glicogênio hepático, levando à quebra de triglicerídeos para ácidos graxos livres, provindo então dos adipócitos. Esses ácidos graxos são liberados na circulação e transportados para o fígado, onde é produzidos os corpos cetônicos. Como exemplo, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Assim, durante o jejum, o fígado fornece uma importante fonte de energia para muitos tecidos, inclusive para o cérebro. O beta-hidroxibutirato e o acetoacetato são ativamente transportados para as células, onde podem ser metabolizados em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs para gerar ATP, ou seja, energia. Ao nível celular, níveis reduzidos de glicose e aminoácidos durante o jejum resultam em atividade reduzida da via mTOR e, consequentemente, ativação da autofagia e mitofagia. A relação do jejum com alguns mecanismos relacionados à longevidade saudável está associado, mas também não se limitam a, por exemplo, que tem nessa imagem. Aumento da reciclagem de metabólitos, autofagia, manutenção e reparo, aumento de defesas antioxidantes, a downregulation da inflamação e outras vias de resposta ao estresse. E esses caminhos são inexplorados em pessoas que comem demais e são sedentárias. Então, assim, no geral, o objetivo do jejum é maior flexibilidade metabólica. O jejum permite que o organismo tolere ou supere um desafio e, em seguida, ele é estimulado a restaurar a sua homeostase, o que isso é bastante legal e benéfico quando falamos sobre longevidade saudável. Uma outra coisa bem interessante, como vocês conseguem ver nessa imagem, é a importância das mitocôndrias. Reduzir a taxa de consumo de oxigênio, ou seja, reduzir a taxa de metabolismo energético, pode refletir no aumento da eficiência energética das mitocôndrias para gerar ATP, para gerar energia. Melhorar a eficiência energética mitocondrial, isso é, então a gente melhorar a produção de ATP, dos nossos pacientes e menor vazamento de elétrons ali naquela cadeia respiratória, é bem interessante quando pensamos na longevidade saudável. E nessa imagem, eu já mostrei anteriormente, também numa outra aula, que é sobre os pilares, sobre as causas descritas do envelhecimento. Então, o jejum ele pode agir em várias causas descritas do envelhecimento, como vocês conseguem ver nessa imagem. E também não poderia deixar de falar sobre o sono. Além do que e do quanto comemos,
quando comemos, ajuda a determinar a resposta fisiológica à disponibilidade de nutrientes. O momento do consumo de alimentos é um fator crítico na manutenção da saúde metabólica. Por isso, nos nossos pacientes, a gente também tem que se preocupar a hora do jejum e a hora de colocar o paciente para se alimentar, né? Isso também é bastante importante. E agora eu vou falar sobre os 3 erros mais comuns em relação ao jejum. O primeiro é desidratação. Então, às vezes, os nossos pacientes, eles acabam não comendo, mas também nem ingerindo líquidos. Então, a gente tem que reforçar a importância da hidratação ali. Não obter nutrientes suficientes. Então, é necessário a gente fazer os ajustes da dieta, com variações da composição nutricional e da ingestão calórica, também é importante para várias fases da vida. Então, vai depender muito, até mesmo não só da fase da vida, né? Mas a rotina de treinos, enfim. E o terceiro é que quando o nosso paciente for se alimentar, tem que tomar cuidado na ingestão excessiva dos alimentos, principalmente com qualidade ruim. Isso pode prejudicar os benefícios do jejum e levar ao ganho de peso, porque pode sim levar ao ganho de peso, o desenvolvimento de doenças crônicas, então às vezes comer gorduras ruins, muito açúcar e tudo mais, pode induzir doenças cardiovasculares, o diabetes. Então fazer jejum a longo prazo e se alimentar de forma errada pode levar ao aumento de gordura com o tempo e retardar o metabolismo, além de levar à perda da massa muscular. Então lembre-se, devemos ajustar o tamanho e a frequência do jejum. Como qualquer dieta, o tipo e a frequência do jejum podem ser adaptados. Então, precisamos identificar isso, né? E otimizar a saúde do nosso paciente. Isso é de extrema importância. Tudo depende de um contexto. Então, para finalizar essa aula, eu vou dar 5 dicas para você integrar os benefícios científicos do jejum com a sua prática clínica. Bom, cada indivíduo é único. Então, quando se trata de envelhecimento saudável, o processo é heterogêneo. Então, a gente tem que levar em consideração a idade, sexo, genética. Se não tem a genética, a gente pode considerar, então, um background genético, né? Vai depender muito da história genética dos pais, dos irmãos e avós. O estilo de vida e o estado de saúde do seu paciente. Isso também é muito importante. A segunda é personalizar as intervenções. Avaliar o momento, a relação que o paciente tem com a comida, a ansiedade, compulsão, irritabilidade. Devemos ter estratégias para aderir o paciente e adaptar o organismo a ficar em jejum. Para isso, vou falar a terceira dica. Periodicidade das consultas. Etapas de evolução das mudanças. Mais uma vez, a necessidade de fidelizarmos os nossos pacientes. Evite fazer mudanças drásticas. Fazer mudanças periódicas de fontes de energia, rotatividade dos alimentos, rotatividade de suplementos é bastante benéfico para a saúde celular e do organismo. E potencializar certos mecanismos de reparo e otimizar a utilização de energia. E o quarto, sobre o equilíbrio, né, dos nutrientes. As fontes também são fundamentais. Focar na qualidade. A gente tem que conscientizar os nossos pacientes de que o jejum deve ser associado aos bons hábitos alimentares. Devemos mostrar aos nossos pacientes os riscos de ingestão inadequada de nutrientes e os riscos da redução de reserva, porque isso é bastante perigoso quando a gente pensa em cirurgias, certas infecções. E como eu falei, o jejum de forma errada pode levar à perda excessiva de massa muscular. A massa magra é importantíssima e ela se correlaciona fortemente com a fragilidade, além de déficit de nutrientes, comprometimento do sistema imune. E como quinta, devemos prevenir, implementar mudanças para um estilo de vida mais saudável, mais cedo na vida, é muito importante. E a gente tem que deixar isso cada vez mais claro para os nossos pacientes. Porque isso pode otimizar a saúde e reduzir o risco ao longo da vida de várias doenças, principalmente aquelas doenças com incapacidades. Então, a gente tem que pensar em sustentar a saúde até a idade avançada. Para finalizar essa aula, como qualquer alimento isoladamente, o jejum por si só não é milagroso.
Todo profissional de saúde deve alertar seus pacientes dos malefícios de dietas não saudáveis. É importante termos como conduta induzir os nossos pacientes a mudanças da alimentação e do estilo de vida, mesmo em pessoas ainda saudáveis. Para os profissionais da saúde, nesse meu canal ofereço mais 4 séries sobre longevidade saudável.